Atenção! Este é o único pecado que pode te condenar para sempre. Pare antes que seja tarde demais. Será que existe um pecado tão grave que nem mesmo a graça divina pode alcançar? O próprio Jesus afirmou que existe um pecado que não pode ser perdoado. Existe uma sombra de mistério envolvendo essas palavras de Jesus, um aviso que ressoa através das gerações e provoca uma inquietação em nossos corações. Imagine a cena. Uma multidão atenta, presenciando milagres extraordinários. Mas, entre os que se maravilham, há aqueles que resistem à verdade, prontos para desafiar a luz com as trevas. É nesse contexto que Jesus faz uma afirmação poderosa e desconcertante. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Essas palavras não são meras declarações, são uma advertência profunda que nos faz parar e refletir. O que pode levar uma pessoa a um estado tão sério que a separa da misericórdia de Deus? Como podemos, em nossa jornada espiritual, evitar cruzar essa linha invisível? Para entender melhor essa advertência, devemos retornar ao cenário em que ela foi proferida. Jesus estava no auge de seu ministério, realizando milagres impressionantes, como curar os doentes e expulsar demônios. Em uma ocasião, ele curou um homem possesso por um espírito maligno, restaurando sua sanidade e vida. O ato foi, sem dúvida, uma manifestação do poder de Deus, uma prova clara de sua compaixão e autoridade. No entanto, em vez de reconhecer e glorificar a obra divina, os fariseus, que se viam como os guardiões da lei, ousaram desviar a atenção de Deus e atribuir essa ação à força do mal. Eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação não foi apenas um erro de julgamento, foi uma afronta consciente ao Espírito Santo, que estava operando através de Jesus. Foi um ato de resistência à verdade que lhes era apresentada, mesmo diante das evidências inegáveis. Essa é a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição deliberada da verdade, a desconsideração do que é claramente uma obra de Deus. Jesus, percebendo a gravidade dessa situação, pronuncia sua advertência, revelando a seriedade com que devemos tratar a obra do Espírito em nossas vidas. Quando decidimos ignorar ou menosprezar o que Deus está fazendo, corremos o risco de nos afastar dele de tal forma que perdemos a capacidade de nos arrepender. Agora, pense nas implicações disso. O que acontece quando nossos corações se tornam tão endurecidos que não conseguimos mais reconhecer a voz do Espírito? Quando ignoramos repetidamente o chamado ao arrependimento, estamos nos colocando em uma posição perigosa. A cada vez que resistimos ao Espírito, estamos mais próximos de cruzar a linha que nos separa da graça. À medida que exploramos essa verdade profunda, prepare-se para refletir sobre suas próprias experiências. Você já se sentiu chamado a mudar, mas hesitou em seguir? Já se deparou com a verdade, mas escolheu ignorá-la? Como podemos evitar esse caminho de dureza e resistência? Vamos juntos desvendar o mistério do pecado que não tem perdão e descobrir a beleza do perdão e da graça que Deus nos oferece, mesmo em meio a nossas falhas. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal para que você não o perca ou confunda com os outros canais, no qual a maioria não falam a verdade sobre a Bíblia, e assim te afasta ainda mais dos braços de Deus. Agora apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. A primeira coisa que devemos entender é que todo pecado pode ser perdoado, desde que haja arrependimento.
A mente humana muitas vezes se perde na complexidade da teologia, mas a simplicidade do Evangelho é que, independentemente do que fizemos, Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. É aqui que entra a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando permitimos que nosso coração se endureça e rejeitamos a voz do Espírito, estamos dando o primeiro passo em direção a um caminho perigoso. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus falando ao seu coração e, em vez de obedecer, endureceu a sua mente contra Ele? A dureza de coração não é um estado de espírito que acontece do dia para a noite. Ela se forma ao longo do tempo, à medida que resistimos ao Espírito Santo. Você se lembra de uma situação em que estava prestes a tomar uma decisão errada e algo dentro de você dizia: não faça isso. Essa é a voz do Espírito Santo, tentando guiá-lo de volta ao caminho certo. Quando ignoramos essa voz repetidamente, estamos construindo uma barreira entre nós e Deus. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa que, após cometer um erro, sente a pressão do arrependimento. A princípio, ela busca o perdão, mas ao longo do tempo, ao ignorar o chamado do Espírito, começa a achar que seus pecados são irrelevantes. A banalização do pecado é um risco real que muitos enfrentam. Essa pessoa pode até se convencer de que não há problema em continuar no erro, mas na verdade está se afastando de Deus e, com isso, criando um espaço onde a blasfêmia pode se enraizar. Agora pense na gravidade de se tornar um resistente à obra do Espírito Santo. O que estamos fazendo quando apagamos a luz que Deus acendeu em nós? O Espírito Santo não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Cada vez que endurecemos o coração, cada vez que dizemos não à sua voz, estamos construindo um muro que nos separa da graça de Deus. É uma chamada para a reflexão profunda. Você está permitindo que o Espírito Santo fale em sua vida? Ou está, por acaso, ignorando suas instruções, como quem desliga o som de uma melodia suave e envolvente? A urgência desse tema não é apenas teórica, ela é prática, real e impactante para cada um de nós. O que você fará com a voz do Espírito Santo que clama por você? Prepare-se para mergulhar mais fundo nesse tema, pois a compreensão do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser a chave que abre os olhos para uma nova forma de viver. E ao longo do caminho, vamos descobrir juntos como evitar esses passos que nos afastam de Deus. Fique conosco, pois o melhor ainda está por vir. Agora que começamos a compreender a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, é fundamental analisarmos com atenção os versos que sustentam essa verdade. Vamos explorar Mateus 12, versos 31 e 32, que trazem uma mensagem clara e impactante sobre o perdão dos pecados. Quando Jesus afirma: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele nos apresenta uma realidade que deve nos fazer refletir profundamente sobre nossas ações e escolhas espirituais. Essas palavras de Jesus são um alerta direto para a nossa condição humana. Elas nos lembram que, embora o perdão esteja disponível para todos os pecados, existe uma linha que, quando cruzada, nos pode levar a um estado irreversível. Não podemos ignorar a gravidade dessa afirmação. É aqui que devemos nos perguntar: o que exatamente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Me conte aqui abaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal.
Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta e também, com a ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outra pessoa. É essencial entender que a blasfêmia não é apenas uma questão de palavras ditas em um momento de raiva ou frustração. É um estado de rejeição consciente e persistente da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pense em quantas vezes você pode ter sentido o Espírito Santo lhe dizendo para mudar uma atitude, para perdoar alguém ou para deixar um pecado. Ignorar esses chamados repetidamente não é apenas desobediência, é, em essência, um ato de desprezo pela graça de Deus. Jesus nos adverte sobre a seriedade desse tema em várias passagens. Por exemplo, em João, capítulo 3, verso 18, lemos que quem não crê já está condenado. Aqui, percebemos que a incredulidade é uma barreira que nos afasta do perdão. Quando resistimos à luz da verdade, a verdade que o Espírito Santo nos traz, estamos nos colocando em um caminho de condenação. E não é isso que Deus deseja para nós. Ele nos oferece a salvação, mas essa salvação requer uma resposta da nossa parte. É crucial que compreendamos que a rejeição do Espírito não é algo que acontece de forma súbita, mas sim um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Em Hebreus, capítulo 3, verso 15, encontramos uma exortação poderosa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa advertência é uma chamada à ação. Cada dia Deus nos dá a oportunidade de ouvir sua voz e de responder a ela. Cada dia é um dia de graça e misericórdia. Quando resistimos a essa voz, o que estamos fazendo? Estamos de fato endurecendo nosso coração. E esse endurecimento, se não tratado, pode nos levar à blasfêmia contra o Espírito Santo. É um ciclo vicioso que devemos evitar a todo custo. Ao ignorar o chamado do Espírito, vamos nos afastando de Deus e a nossa sensibilidade espiritual vai diminuindo. A palavra de Deus é um guia para nossas vidas, é a luz que nos mostra o caminho. Portanto, ao olharmos para Mateus 12, versos 31 e 32, devemos nos perguntar: o que estou fazendo com essa luz? Estou permitindo que ela ilumine o meu caminho? Ou estou decidindo andar nas trevas? Este é um convite a um exame de consciência. É uma oportunidade para que cada um de nós se pergunte: estou realmente ouvindo o que Deus está dizendo ou estou fechando os meus ouvidos? Quando permitimos que o Espírito Santo fale em nossas vidas, estamos escolhendo o caminho da vida, do perdão e da comunhão com Deus. Mas ao contrário, quando endurecemos o coração, corremos o risco de trilhar um caminho que nos afasta da salvação. Agora, à medida que continuamos nossa reflexão, convido você a se preparar para a próxima parte, onde discutiremos as implicações práticas de não apenas ouvir, mas também responder ao chamado do Espírito Santo. O que acontece quando resistimos e nos tornamos insensíveis à sua voz? Prepare-se para descobrir as consequências espirituais de nossas escolhas e como podemos, com a ajuda de Deus, evitar esse trágico destino. À medida que continuamos nossa discussão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, é vital entendermos como um pecado comum pode se transformar em algo irreversível. Jesus nos revela em Mateus 12, versos 31 e 32, que enquanto todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente, não será perdoada nem neste mundo, nem no porvir. Isso nos leva à pergunta: quando um pecado se torna uma blasfêmia? O primeiro passo nesta transformação ocorre quando endurecemos nosso coração. Quando o Espírito Santo nos toca, chamando-nos ao arrependimento e à mudança, e decidimos ignorar essa voz, estamos iniciando um processo perigoso. O endurecimento do coração é como uma rocha que se forma lentamente. No início, somos sensíveis à culpa e ao arrependimento, mas, se resistirmos repetidamente,
essa sensibilidade diminui. Em seguida, temos a resistência. Quando Deus continua a nos chamar e insistimos em desobedecer, criamos uma barreira entre nós e Ele. Resistir ao Espírito é como fechar os olhos para a luz. Com o tempo, essa resistência se transforma em desinteresse, e o que antes nos incomodava já não provoca mais nenhuma reação. O terceiro aspecto é o entristecimento do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, Paulo nos adverte a não entristecer o Espírito, que nos selou para o dia da redenção. Cada vez que ignoramos o chamado do Espírito, ele se entristece, porque deseja nossa salvação e transformação. Essa tristeza não é apenas uma emoção, mas uma resposta à nossa escolha de viver longe de Deus. Finalmente, quando persistimos em apagar essa voz interior, que é o que significa não apagueis o Espírito, primeiro. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Corremos o risco de entrar em um estado onde não conseguimos mais ouvir a direção divina. Quando nos afastamos do Espírito, deixamos de reconhecer a gravidade de nossos pecados e a blasfêmia se torna uma possibilidade real. Assim, cada escolha que fazemos é fundamental. Cada resistência ao Espírito Santo, cada momento em que decidimos ignorar sua voz, nos leva mais perto de um ponto sem retorno. Portanto, devemos estar alertas e prontos para responder ao chamado de Deus em nossas vidas. A graça e o perdão estão sempre disponíveis, mas somente se estivermos dispostos a abrir nossos corações e ouvidos à mensagem que Ele tem para nós. À medida que avançamos, vamos explorar mais profundamente as consequências de resistir a essa voz e como podemos nos manter firmes na fé, permitindo que o Espírito Santo trabalhe ativamente em nossas vidas. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, devemos nos deparar com uma questão inquietante. Quais são as consequências de resistir à voz do Espírito em nossas vidas? Imagine por um momento um rio que flui suavemente. Esse rio representa a graça de Deus, sempre corrente, sempre presente, oferecendo vida e refresco. Mas o que acontece quando colocamos barreiras em seu caminho? Quando ignoramos o chamado do Espírito Santo, essas barreiras se tornam represas, obstruindo o fluxo da graça e, eventualmente, secando nossas fontes espirituais. Vamos refletir sobre um exemplo prático. Pense em uma pessoa que, após um erro grave, sente a pressão do arrependimento. No início, ela busca a Deus, confessa suas falhas e clama por perdão. Mas ao longo do tempo, ao ouvir conselhos que vão contra a voz do Espírito, ela começa a ignorar essa chamada interior. Essa resistência pode parecer inofensiva no início, mas com o passar do tempo, ela se transforma em desinteresse e apatia. A pessoa que antes sentia a convicção do Espírito, agora se encontra em um estado de indiferença, onde o pecado já não a incomoda. O que aconteceu aqui? Ela começou a apagar o Espírito, a desviar-se do caminho que leva à vida. É essencial que entendamos que essa desconexão não é um ato instantâneo. É um processo gradual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30, nos lembra da importância de não entristecer o Espírito. Cada vez que escolhemos ignorar seu chamado, estamos fechando as portas de nosso coração, criando um espaço vazio onde a presença de Deus deveria habitar. Essa é uma escolha séria e precisamos ser conscientes dela. Agora, voltemos à palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 21, Paulo nos alerta sobre aqueles que, conhecendo a Deus, não o glorificaram como tal. Essa passagem é um alerta para nós, pois ilustra o que acontece quando resistimos ao Espírito. A mente se torna obscurecida e o coração se endurece. A espiritualidade, que deveria ser uma fonte de alegria e esperança, se transforma em um peso, em um fardo. A verdade é que Deus não quer que nos sintamos assim.
Ele deseja que experimentemos a liberdade e a paz que vem de um relacionamento vivo com Ele. Quando permitimos que a voz do Espírito Santo se torne distante em nossas vidas, corremos o risco de fazer escolhas que nos afastam ainda mais de Deus. A sensação de estar perdido ou confuso sobre as decisões a tomar é, na verdade, uma sinalização de que a voz do Espírito já não ressoa em nossos corações como antes. É nesse momento que precisamos reavaliar nossas vidas e nossas escolhas. Pense em um atleta que treina para uma competição. Se ele ignora o conselho do seu treinador, que o orienta a melhorar sua técnica, como ele poderá alcançar o sucesso? O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Se ignorarmos os conselhos do Espírito Santo, que nos guiam em direção a uma vida plena e saudável, estaremos apenas correndo em círculos, sem avançar. O que podemos fazer então? A resposta está em abrir nossos corações e ouvidos novamente. É um chamado à humildade. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus nos ensina: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é eterna e verdadeira. Ele nos espera de braços abertos, prontos para nos acolher, independentemente de quão longe tenhamos ido. Precisamos nos lembrar que nunca é tarde para voltar. O Espírito Santo está sempre pronto para nos receber, pronto para nos guiar de volta ao caminho da luz. Quando nos dispomos a ouvir e obedecer, estamos permitindo que o rio da graça flua novamente em nossas vidas. A escolha é nossa: endurecer o coração ou abrir-se para o que Deus deseja realizar em nós. À medida que avançamos, vamos entender como podemos cultivar uma sensibilidade à voz do Espírito Santo, permitindo que Ele atue em nossas vidas de maneira transformadora. O que podemos fazer para garantir que nunca nos afastemos dele? Prepare-se para descobrir como a nossa disposição para ouvir e responder pode abrir portas para um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Ao considerarmos a importância de não resistir ao Espírito Santo, é crucial entender como podemos cultivar uma sensibilidade à sua voz. O que significa, então, abrir nossos corações para ouvir o que Deus deseja nos dizer? A resposta reside em um compromisso ativo com nossa vida espiritual, que requer tanto disciplina quanto disposição. A primeira coisa que podemos fazer é buscar a Deus diariamente. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, encontramos um convite poderoso: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Essa aproximação não é uma tarefa difícil, mas exige um desejo genuíno de se conectar com o Criador. Reserve um tempo a cada dia para a oração e a leitura da Bíblia. Esses momentos de comunhão nos ajudam a sintonizar nossos corações com a voz do Espírito. Ao orarmos, não devemos apenas apresentar nossas petições, mas também nos silenciar e ouvir. Deus fala em sussurros, e muitas vezes o mundo ao nosso redor é barulhento demais para que possamos ouvi-lo. Imagine a cena de uma tempestade. O barulho dos ventos, a força da chuva. É difícil ouvir qualquer coisa além desse caos. Assim é a vida cotidiana. Muitas distrações, preocupações e pressões que nos afastam do que realmente importa. Portanto, é fundamental criar um espaço de tranquilidade em nossas vidas, um lugar onde possamos nos retirar do tumulto e ouvir a voz suave de Deus. Outra maneira de cultivar essa sensibilidade é a prática do arrependimento diário. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é apenas um ato isolado, é uma prática contínua que nos mantém alinhados com a vontade de Deus.
Ao reconhecermos nossas falhas e buscarmos o perdão, estamos permitindo que o Espírito Santo limpe nossas consciências e nos renove. Isso não apenas fortalece nosso relacionamento com Deus, mas também nos torna mais sensíveis às suas instruções. Além disso, é essencial estar em comunhão com outros crentes. A Bíblia nos ensina, em Hebreus, capítulo 10, verso 25, a não deixarmos de nos reunir, pois a comunhão nos encoraja e nos fortalece. Participar de estudos bíblicos, grupos de oração ou cultos é uma maneira de ouvir o que Deus está fazendo na vida dos outros e nos encorajar a seguir em frente. O Espírito Santo muitas vezes fala através dos irmãos e irmãs em Cristo, usando-os como instrumentos para nos guiar. Você pode se perguntar, mas como posso ter certeza de que estou ouvindo a voz do Espírito e não apenas meus próprios desejos? Uma maneira de discernir isso é pela paz interior que Deus proporciona. Filipenses capítulo 4, verso 7, nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando tomamos decisões e sentimos essa paz, podemos ter a certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Caso contrário, devemos parar e reconsiderar nossos passos. Ao cultivarmos essas práticas em nossas vidas, nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, console e convença. Essa sensibilidade é essencial para evitarmos o endurecimento do coração e para que possamos nos manter na presença de Deus. Estamos agora à beira de um caminho que nos levará a uma maior compreensão do que significa viver sob a liderança do Espírito. Prepare-se, pois, a seguir, você vai entender como essa sensibilidade nos capacita a viver a vida cheia de propósito e direção, e como podemos testemunhar o poder transformador de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. É um convite a uma vida de fé vibrante e ativa, onde o Espírito Santo é o nosso guia. À medida que nos aprofundamos na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, é fundamental refletir sobre a possibilidade de cometer um pecado imperdoável e o que isso significa para nossas vidas espirituais. É uma questão que muitos levantam, e entender essa temática nos ajuda a manter uma perspectiva saudável sobre nossa relação com Deus e com o Espírito Santo. Primeiramente, devemos reconhecer que a preocupação com o pecado imperdoável é, na verdade, um sinal da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se você está se questionando se já cometeu um pecado que não pode ser perdoado, isso indica que ainda existe uma sensibilidade espiritual em você, uma vontade de ouvir e de se conectar com Deus. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, encontramos a poderosa promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem é um lembrete de que o perdão está sempre disponível para aqueles que se arrependem sinceramente. Agora, vamos considerar o que realmente constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não é uma questão de um erro isolado ou de uma palavra impensada. A blasfêmia é, em essência, uma rejeição contínua e consciente da obra do Espírito em nossas vidas. É o ato deliberado de ignorar a voz que nos chama ao arrependimento e à transformação. Quando falamos em endurecimento do coração, estamos descrevendo um estado de rejeição, onde a pessoa não apenas ignora a voz do Espírito, mas também a despreza. Essa rejeição não ocorre de uma hora para outra. É um processo gradual, uma escolha diária de resistir ao chamado de Deus. É vital que nos lembremos de que a graça de Deus é abundante e está sempre ao nosso alcance. Contudo, se formos teimosos e continuarmos a ignorar a sua voz, corremos o risco de nos distanciar tanto que a presença do Espírito se tornará quase inaudível. Isso não significa que não possamos nos arrepender ou voltar atrás.
Enquanto houver vida, há esperança, mas a questão que deve nos preocupar é: até que ponto estamos dispostos a ir antes de percebermos que precisamos nos voltar para Deus? Quando olhamos para a vida de pessoas na Bíblia, podemos ver exemplos de como o endurecimento do coração leva a consequências devastadoras. Pense em Faraó, que endureceu seu coração contra as advertências de Deus. Apesar das pragas que afligiram seu povo, ele continuou a se opor a Moisés e ao Deus de Israel. Sua persistência em ignorar os sinais divinos o levou a uma tragédia irremediável. Essa história serve como um alerta poderoso para nós. A resistência ao Espírito Santo pode nos levar a um estado em que não conseguimos mais ouvir sua voz. Por outro lado, existem também exemplos de redenção. Pense em Davi, que cometeu pecados graves, mas que, ao ser confrontado pelo profeta Natã, se humilhou e se arrependeu sinceramente. Davi experimentou a misericórdia de Deus e foi restaurado. Isso nos mostra que, independentemente do quão longe possamos ter ido, sempre há a possibilidade de voltar a Deus, desde que nosso arrependimento seja genuíno. Portanto, a reflexão sobre a possibilidade de um pecado imperdoável não deve nos levar ao desespero, mas sim à vigilância e à sensibilidade espiritual. Precisamos estar atentos a cada pequeno sinal que Deus nos dá, a cada empurrão do Espírito Santo que nos chama de volta ao caminho da retidão. A vida cristã é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e cada um de nós deve buscar ativamente esse relacionamento. A mensagem central aqui é que, enquanto estivermos abertos ao Espírito e dispostos a ouvir sua voz, a possibilidade de um pecado imperdoável não deve nos assombrar. Em vez disso, devemos nos lembrar que a graça de Deus é maior que qualquer erro que possamos cometer. A cada dia, temos a oportunidade de nos voltar para Ele, de nos humilharmos e de buscarmos sua face. Esse é o caminho que nos leva à verdadeira liberdade e ao perdão. Conforme avançamos, estaremos prontos para entender como podemos efetivamente nos proteger contra a blasfêmia contra o Espírito Santo e cultivar um coração que sempre busca a presença de Deus. Vamos juntos compreender como viver em constante estado de arrependimento e abertura, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos guie em nossa caminhada de fé. Agora que compreendemos a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo e as consequências de resistir à sua voz, é vital discutirmos como podemos nos proteger contra esse erro fatal. A chave está em cultivar um coração sensível e receptivo à direção do Espírito, sempre disposto a ouvir e a obedecer. A primeira estratégia para nos proteger é manter uma vida de oração ativa e constante. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e permitimos que Ele fale conosco. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração em Lucas, capítulo 18, verso 1, quando disse que devemos orar sempre e nunca desfalecer. A oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo aberto, onde também ouvimos a voz de Deus. Ao dedicarmos tempo à oração, não apenas fortalecemos nossa relação com Ele, mas também nos tornamos mais sensíveis à sua direção. Além disso, a leitura da Palavra de Deus é fundamental. Em Salmos, capítulo 119, verso 105, encontramos que a Palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ao estudarmos as Escrituras, estamos permitindo que a verdade de Deus penetre em nossos corações, moldando nossos pensamentos e atitudes. A Bíblia nos ensina sobre o caráter de Deus, seus princípios e sua vontade para nossas vidas. Quando conhecemos a palavra, estamos mais bem preparados para discernir a voz do Espírito e evitar as armadilhas do pecado.
Outra maneira de proteger-se contra a blasfêmia é desenvolver relacionamentos saudáveis com outros crentes. A comunhão com irmãos e irmãs em Cristo nos encoraja e nos desafia a viver de acordo com a vontade de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, verso 24, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando estamos rodeados de pessoas que também buscam a Deus, somos mais propensos a permanecer firmes na fé e a ouvir a voz do Espírito Santo. A humildade é outra característica essencial para evitar a blasfêmia. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, somos instruídos a nos humilharmos sob a potente mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo oportuno. A humildade nos permite reconhecer nossas falhas e limitações, nos leva a buscar o perdão e a graça de Deus. Quando somos humildes, abrimos nossos corações para a correção e a direção do Espírito, tornando-nos mais receptivos à sua orientação. Por fim, a prática regular do arrependimento é fundamental. Precisamos estar dispostos a confessar nossos pecados e a nos voltar a Deus sempre que nos desviamos de sua vontade. Em Atos, capítulo 3, verso 19, lemos que devemos arrepender-nos, pois, e converter-nos para que sejam cancelados os nossos pecados. Essa prática nos ajuda a manter nosso coração sensível e em comunhão com Deus. Ao nos arrependermos, reconhecemos que precisamos de sua graça e que sem Ele estamos perdidos. É importante enfatizar que, enquanto continuarmos a buscar a Deus com sinceridade, a possibilidade de blasfêmia contra o Espírito Santo não deve nos assustar. O Espírito Santo é um consolador e orientador, sempre pronto para nos guiar de volta ao caminho certo. A responsabilidade é nossa em abrir nossos corações e permitir que Ele trabalhe em nós. Conforme nos aproximamos do final de nossa reflexão, é fundamental lembrar que a jornada da fé é contínua. Precisamos estar vigilantes, sempre prontos para ouvir a voz do Espírito e responder a ela com fé e obediência. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer mais perto de Deus. E cada escolha que fazemos tem o poder de nos levar para mais perto dele ou nos afastar. A seguir, você vai entender como viver de forma a testemunhar a transformação do Espírito Santo na sua vida e como isso pode impactar aqueles que nos rodeiam. Como podemos ser luz em um mundo que muitas vezes caminha nas trevas? Prepare-se para explorar a beleza do testemunho cristão e a importância de refletirmos o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A seguir, você vai entender como viver de forma a testemunhar a transformação do Espírito Santo em nossas vidas e como isso pode impactar profundamente aqueles que nos rodeiam. A transformação que ocorre quando abrimos nossos corações à liderança do Espírito não é apenas uma experiência pessoal, é uma manifestação do amor e do poder de Deus que pode tocar e mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Quando nos permitimos ser moldados pelo Espírito Santo, começamos a refletir o caráter de Cristo em nossas ações, palavras e atitudes. Em Mateus, capítulo 5, verso 16, Jesus nos ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso significa que nossas vidas devem ser um testemunho vivo da graça e da verdade de Deus. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada ato de amor são oportunidades para mostrar a realidade do Evangelho. Pense em como sua vida pode ser um farol em meio à escuridão. Quando você demonstra amor e compaixão, mesmo nas situações mais desafiadoras, as pessoas ao seu redor começam a perceber que há algo diferente em você. Imagine um colega de trabalho enfrentando dificuldades e você se aproxima para oferecer uma palavra de apoio. Essa pequena ação, guiada pelo Espírito Santo,
pode ser a chave que leva essa pessoa a buscar mais sobre a sua fé. O testemunho não se limita apenas às palavras que proferimos, mas também ao modo como vivemos. É fundamental lembrar que a transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que requer paciência e persistência. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo nos lembra: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova identidade em Cristo nos convida a abandonar os velhos hábitos e a viver de uma maneira que glorifique a Deus. Ao fazermos isso, não apenas experimentamos crescimento espiritual, mas também inspiramos outros a buscar essa mesma transformação. Um exemplo prático pode ser encontrado na história de um homem que, após anos vivendo longe de Deus, decidiu voltar-se para Ele. Ele começou a participar de um grupo de estudos bíblicos e, à medida que sua vida mudava, seus amigos começaram a notar a diferença. Ele não estava mais preso ao desespero e à negatividade. Ao contrário, exibia uma paz e uma alegria que intrigavam os outros. Um dia, um amigo o abordou e perguntou: "O que aconteceu com você? Você está diferente." Essa pergunta se tornou uma oportunidade para ele compartilhar seu testemunho sobre como o Espírito Santo o havia transformado. Através de sua história, muitas pessoas foram inspiradas a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Viver como um testemunho do Espírito Santo não significa ser perfeito, mas sim ser autêntico. Quando cometemos erros, é importante reconhecer nossa falha e buscar perdão. Isso demonstra a realidade da nossa jornada de fé, onde o arrependimento e a graça se entrelaçam. Em vez de tentar parecer infalíveis, devemos ser transparentes sobre nossas lutas e vitórias, permitindo que outros vejam a obra de Deus em nossas vidas. À medida que nos comprometemos a ser testemunhas vivas do Espírito Santo, não podemos esquecer que nossa missão também inclui compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que não conhecem a Cristo. Em Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus nos ordena a ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa não é apenas uma responsabilidade dos pastores ou líderes da igreja, mas de cada crente que é guiado pelo Espírito Santo. Cada interação com os outros é uma oportunidade de semear a verdade do Evangelho. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa da luz que temos em Cristo. Em tempos de incerteza e desespero, ser uma voz de esperança é uma missão nobre. À medida que nos permitimos ser guiados pelo Espírito, Ele nos capacitará a falar e a agir com coragem e amor. Iniciamos nossa reflexão reconhecendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, uma advertência que nos leva a um exame sério de consciência. O que isso significa em nossa vida cotidiana? Significa que precisamos estar alertas, prontos para responder à voz do Espírito que nos chama ao arrependimento e à transformação. Cada dia é uma nova oportunidade para nos voltarmos para Deus, e ao fazermos isso, encontramos a esperança e a renovação que Ele oferece. À medida que nos aprofundamos na compreensão de como um pecado pode se transformar em blasfêmia, percebemos a importância de não endurecer nossos corações. O endurecimento é um processo gradual, e a resistência à voz do Espírito pode nos levar a um estado de desespero espiritual. É aqui que a prática do arrependimento e a busca diária por uma vida de oração se tornam essenciais. Quando nos comprometemos a ouvir a palavra de Deus e a buscar sua direção, estamos nos colocando em uma posição de humildade e abertura, prontos para receber o que Ele tem para nos ensinar.
Ao discutirmos a importância de testemunhar a transformação do Espírito Santo em nossas vidas, fomos desafiados a sermos luz em um mundo que muitas vezes se encontra nas trevas. A nossa vida deve ser um reflexo da graça e do amor de Deus. Através de nossos atos, palavras e testemunhos, temos a oportunidade de impactar aqueles que nos cercam. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, devemos ser novas criaturas em Cristo, permitindo que os frutos do Espírito sejam visíveis em tudo o que fazemos. Essa transformação é uma prova viva do poder de Deus e da eficácia do seu Espírito em nossas vidas. Por fim, ao refletirmos sobre a possibilidade de um pecado imperdoável, devemos lembrar que a verdadeira preocupação deve ser a resistência contínua ao Espírito Santo. Enquanto estivermos abertos e dispostos a ouvir, a graça de Deus estará sempre disponível para nós. Precisamos estar vigilantes, mas também confiantes no amor e na misericórdia que nos cercam. Se você está aqui, ouvindo e refletindo sobre tudo isso, saiba que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. Não é tarde para se voltar para Deus, para permitir que Ele faça uma obra em você. Cada dia traz uma nova chance para se reerguer e seguir em frente, permitindo que a luz do Espírito ilumine seu caminho. Antes de encerrarmos, quero convidá-lo a continuar essa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Temos muitos outros vídeos aqui no canal, onde exploramos temas bíblicos intrigantes, desvendamos mistérios da Escritura e aprofundamos nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus. Cada vídeo é uma oportunidade de se aprofundar ainda mais na sua fé e de entender como aplicar os ensinamentos bíblicos em sua vida. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem da esperança e da transformação que só o Espírito Santo pode proporcionar. A sua participação é fundamental para que possamos continuar a produzir conteúdos que edifiquem e inspirem. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Mas aqui, neste canal, você só vai encontrar a verdade, sempre provada, dentro da própria Palavra de Deus. A cada vídeo, trago estudos e explicações diretas das Escrituras, revelando o que a Bíblia realmente diz sobre os temas que são essenciais para a nossa fé. Se você quer entender mais sobre Deus, sobre o plano de salvação e ver as mentiras do inimigo sendo desmascaradas, este é o lugar certo para você. Então, apenas confira se já está inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Assim, você vai acompanhar todos os próximos vídeos e crescer cada vez mais no conhecimento da verdade bíblica. Não deixe que as dúvidas e os enganos te afastem de Deus. Juntos, vamos compreender o que a Bíblia realmente ensina e fortalecer nossa fé para caminhar na direção certa, o caminho que leva à vida eterna. Quanto mais pessoas estiverem cientes da verdade, menos espaço haverá para as mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, você não está sozinho nesta caminhada. Estamos juntos, buscando a verdade e a sabedoria que vem de Deus. Assista aos outros vídeos e deixe que a palavra de Deus renove sua mente e coração a cada dia. Que Deus abençoe sua vida ricamente e que a luz do Espírito Santo sempre guie seus passos. Até a próxima.